Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 13, O Mundo Sem Culpa. Vamos para a seção 4, A Função do Tempo. 1. E agora, a razão pela qual tens medo desse curso deveria ser evidente, pois esse é um curso sobre o amor, porque é sobre ti. Foi dito a ti que a tua função nesse mundo é curar e a tua função no céu é criar. O ego ensina que a tua função na terra é a destruição e que não tens nenhuma função no céu. Assim, ele quer destruir-te aqui e enterrar-te aqui, não te deixando nenhuma herança, exceto o pó, do qual pensa que tu foste feito. Na medida em que está razoavelmente satisfeito contigo, segundo o seu próprio raciocínio, ele te oferece o esquecimento. Quando vem a ser abertamente selvagem, te oferece o inferno. Esse curso é sobre o amor, e o amor é a totalidade. O amor é reconhecer o que nós somos na realidade. Por isso que a nossa função nesse mundo é curar a nossa mente de pensamentos de separação. Pensamentos de separação são pensamentos de medo, de ódio, de raiva. E esses são pensamentos de destruição. Por isso aqui temos tantos pensamentos de divisão. Esses pensamentos vão também para o nosso corpo, trazendo doenças que nos levam à morte deste corpo. E nós, completamente esquecidos da nossa realidade no amor, vivemos uma vida de ataque contra o nosso próximo, de brigas, discussões, defendendo as nossas ideias e nossas crenças. 2. No entanto, para ti, nem o esquecimento e nem o inferno são tão inaceitáveis quanto o céu. A tua definição de céu é inferno e esquecimento, e pensas que o céu real é a maior ameaça que poderias experimentar, pois inferno e esquecimento são ideias que inventaste e estás inclinado a demonstrar a sua realidade para estabelecer a tua. Se a sua realidade é questionada, acreditas que a tua também o é, pois acreditas que o ataque é a tua realidade e que a tua destruição é a prova final de que estava certo. Para o pensamento separado, o céu real, que é a unidade perfeita, é uma ameaça, porque se descobrirmos o que somos na realidade, o ego não tem mais lugar, ele é desfeito como uma ilusão. E esse é o maior medo do pensamento de separação, deixar de existir. Por isso acreditamos tanto no ataque e defesa, porque queremos defender um ser irreal que não quer deixar de existir. 3. Nessas circunstâncias, não seria mais desejável ter estado errado, mesmo à parte do fato de que estavas errado? Embora talvez se pudesse argumentar que a morte sugere que houve vida, ninguém poderia alegar que ela prova que há vida. Mesmo a vida passada, que a morte poderia indicar, só poderia ter sido em vão, se é nisso que ela termina e se é disso que ela precisa para provar que, de alguma forma, foi vida. Tu questionas o céu, mas isso não questionas. No entanto, poderias curar e ser curado se questionasses isso. E mesmo que não conheças o céu, não poderia ele ser mais desejável do que a morte? Tens sido tão seletivo no teu questionamento quanto na tua percepção. Uma mente aberta é mais honesta do que isso. Muitas vezes preferimos justificar nossas crenças na separação do que admitir que estávamos errados. O único erro é acreditar que houve separação, mas isso não admitimos quando estamos fechados com a nossa mente nas nossas crenças. E pela separação, acreditamos que nossa vida termina com a morte e que essa é a nossa vida real. Tememos a morte por não conhecermos o céu, a verdade, a unidade de que a nossa vida sempre foi eterna, nunca foi
esses míseros anos passados em um corpo. E é por isso que precisamos manter a nossa mente aberta e não fechada nas nossas próprias razões, nos nossos próprios entendimentos. 4. O ego tem uma estranha noção de tempo, e é com essa noção que poderias começar teu questionamento. O ego investe maciçamente no passado e, no final, acredita que o passado é o único aspecto do tempo que é significativo. Lembra-te de que a ênfase que ele coloca na culpa lhe permite assegurar a própria continuidade, fazendo com que o futuro seja como o passado e, assim, evitando o presente. Através da noção de pagar pelo passado no futuro, o passado vem a ser o determinante do futuro, fazendo com que ambos sejam contínuos, sem a intervenção do presente. Pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele traz o passado ao futuro, interpretando o presente em termos passados. O pensamento de separação, ele tem como base o medo e a culpa. Então, fica preso em acontecimentos passados, trazendo para o presente e juntando aqui com essa culpa. E assim, liga o passado ao futuro, esquecendo-se desse momento presente. O presente passa batido porque estou tão preocupada com erros passados, com coisas passadas, projetando para o futuro essas coisas passadas que aprendi, que me esqueço do único momento real. 5. O agora não tem qualquer significado para o ego. O presente apenas lembra a ele feridas passadas e ele reage ao presente como se fosse o passado. O ego não pode tolerar a liberação do passado e, embora o passado já esteja acabado, o ego tenta preservar sua imagem, respondendo como se ele estivesse presente. Ele dita as tuas reações àqueles que encontras no presente a partir de um ponto de referência passado, obscurecendo a sua realidade presente para ti. Com efeito, se seguires os ditames do ego, reagirás ao teu irmão como se ele fosse outra pessoa, e isso com certeza te impedirá de reconhecê-lo como ele é. E receberás mensagens do teu irmão saídas do teu próprio passado, porque, ao fazer com que ele seja real no presente, estás te proibindo de deixar que ele se vá. Assim, negas a ti mesmo a mensagem de liberação que todo irmão te oferece agora. Toda vez que me relaciono com o meu próximo, eu trago dele todas as ideias que tenho sobre ele, referentes ao nosso passado. E assim perco a oportunidade de vê-lo como ele realmente é. Nesse instante santo, posso ver o meu irmão sem passado, posso ver o que ele é na realidade. E isso significa que o meu irmão é o meu salvador. Eu posso vê-lo como ele é agora, nesse instante, e não trazer mais todos os julgamentos que eu tenho sobre ele, que construí sobre ele na minha mente separada. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.